E lembrando, meus amigos, se você tem saudades de ativar o Pot of Greed, porque você pode comprar 2 cartas, fique feliz, porque você pode fazer algo muito melhor. Você pode comprar 10, 20, 30, 40 cartas se você quiser lá na TCG Network. Compre quantas cartas você quiser e mande um foda-se pro Pot of Greed que compra só 2 e tá banida pela Konami. Você pode acessar a TCG Network com o link na descrição e ter acesso a excelentes preços pra montar o seu deck do zero ou simplesmente pra poder completá-lo com cartas faltantes. E lembrando que a Mega Team em breve vai dropar, inclusive estamos falando dela, estamos falando das novas coleções. Fique ligado pra entender certinho como vai ficar o formato e já se ligar nas cartas que você pode pegar na TCG Network. Lembrando que se você comprar no site, você pode ganhar desconto usando o meu cupom TS05 lá no site da galera da TCG Network. Então não fique parado, meus caros amigos, você abre uma nova aba e compra lá no acessando o site, link na descrição. Fala aí, galera, eu sou o T e olha que perigo, e muito bem, meus amigos, eu estou aqui para falar sobre o Drytron. Pois é, o Drytron que é o deck que a gente conhece aí de bastante tempo, né? O Drytron que é um deck que já fez um inferninho aí na Terra há algum tempinho, desde que ele foi lançado, basicamente, e que foi banido toda aquela questão do Link Cross, enfim. O Drytron se mantém presente. Ele foi um pouco capado quando foi limitado a Benten e banido o Union Carrier, mas ele voltou a ser um dos protagonistas do metagame pós a coleção de maio, onde lançou o Divine of the Heralds, claro, e também lançou o Exceed de Drytron, que deu uma dinâmica toda nova pro deck, como eu já falei várias e várias vezes antes do lançamento daquela coleção de Lightning Overdrive. Porém, agora a gente vai acompanhar um pouco e eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o declínio do Drytron nesse formato atual. Desde que lançou o Burst of Destiny, afinal de contas, antes disso, o Drytron ainda era um deck extremamente popular, tanto que o primeiro colocado do DB, que era o Carnage, ele vinha sempre jogando de main Drytron, né? Então ele tava um deck bem presente, mas depois do Burst of Destiny, o que mudou? Que de repente o deck simplesmente saiu do radar. E como isso pode ser relativamente perigoso pra gente que gosta do Yu-Gi-Oh! O assunto de hoje basicamente é esse, então partiu, vamos lá! E muito bem, meus amigos, então a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre o Drytron e entender um pouquinho de o porquê que isso vem ocorrendo. Bom, primeiro é importante a gente se atentar ao que aconteceu, né? O lançamento do Burst of Dash e do Synchro Storm, se eu não me engano esse é o nome da coleção, que veio o Lady Lusk, inseriram novas cartas no jogo. Claro, isso é notório. E aí tem sempre a máxima de que o novo é sempre melhor e que quando tem decks novos, a galera eventualmente vai optar por estar usando esses decks novos em detrimento dos antigos só porque eles são novos. Então, esse pode ser um dos argumentos de que o Drytron tá caindo no esquecimento, e a galera resolveu jogar de, por exemplo, Lady Lusk ao invés disso, e o Tri-Brigade se mantém extremamente popular mesmo sendo antigo, porque você mescla com o Lady Lusk, que é um deck novo. Beleza. Alguns outros decks que usam as Enguins de Phoenix Enforcer de maneira muito inteligente, você pode argumentar também que eles continuam jogando competitivo porque eles usam o Phoenix Enforcer muito bem. Beleza, você pode argumentar isso também. Mas o Phantom Knight, que já era extremamente popular antes do lançamento de Burst of Destiny, continua extremamente popular. O deck de Invoked, de repente, ele voltou a ser popular. Do nada, ele tava bem em baixa antes, né? Antes do lançamento de Burst of Destiny, e agora ele voltou a ser um deck popular e relevante, tá ligado? Dentro do competitivo e do metagame. E por que isso só aconteceu com o Drytron? Só o Drytron foi que caiu drasticamente. Bom, o Invoked, por exemplo, é um deck que voltou. Eu já fiz um vídeo especificamente sobre isso, que você pode acompanhar nesse card aqui em cima se você quiser. Eu fiz um vídeo especificamente sobre a volta do Invoked pro competitivo, fazendo com que ele seja uma escolha real. Mas o Drytron, de repente, caiu. E por quê? Por que de repente o Drytron caiu, sendo que o meta hoje é majoritariamente composto por decks de combo? Aí a gente entra em outro vídeo que eu fiz que você pode acompanhar aqui, que é de carona com o novo meta e as coisas que são tendências a serem usadas agora após a coleção de Burst of Destiny. E quais são essas coisas? Bom, como todo o metagame está moldado em um estilo de decks de combo, a gente chega numa parada de que quando tem muitos decks competindo, quando tem muitos decks no competitivo, você tem que, objetivamente falando, você vai olhar e você vai identificar qual daqueles decks participam do mesmo grupo, e dentro dos decks do mesmo grupo que você escolheu por ter características que você julga ser a melhor do metagame, você vai ter que escolher um em detrimento do outro.
Como assim? Bom, se você tem dois decks de combo que tem mais ou menos a mesma proposta de combar, e aí faz uma board meio FTK, mas que nenhum é muito bom em relação ao outro com questão de segundo ou de caber muito espaço de tech, bom, por que eu vou usar outra coisa que não o Drytron? Não tem incentivo. Não tem incentivo racional de você escolher outra coisa ao invés do Drytron. Já que o Drytron, se ele joga, ele vai amassar todo mundo, teoricamente. O deck é feito pra isso. E indo segundo, ele é um lixo. Mas se um deck de combo for competir com ele, né? Você tiver que escolher um ou outro, você vai olhar, tá, os dois cabem em poucas teclas, como por exemplo o Pêndulo. Você não precisa jogar de Pêndulo se existe o Drytron. Não tem a menor justificativa. Os dois têm pouco espaço pra tech, eles fazem uma board meio FTK. É horrível indo segundo, mas você vai escolher o Drytron em detrimento porque não tem incentivo de usar o Pêndulo. Mesmo ele sendo um deck FTK style, igual o Drytron, mas não tem incentivo, porque o Drytron é muito melhor, tá ligado? Então você tem que parar e pensar nesses blocos. Hoje, os decks de combo que estão jogando hoje, como o Light Lusk, como o deck de Sword Soul e afins, eles são melhores do que o Drytron? Bom, o Drytron, a mesa dele é muito opressora mesmo. E aí, por que a gente vai escolher jogar com outras coisas ao invés do Drytron, sendo que o objetivo de todo mundo é fazer mesa opressora? Bom, aí a gente entra nas techs. As techs, o Drytron no formato passado, ele... A ideia era que você usasse as techs como, por exemplo, Impermanence, Veil, Ashe, que era muito popular no formato, porque o Tree Brigade era o deck mais popular do formato além do Prank Kids, e essas hand traps você usava contra o Drytron, que não é a melhor coisa do mundo, mas pelo menos não é morta. E tinha tantos decks que tomavam coisa nesse estilo, que você nem era incentivado a usar coisas tão focadas assim contra o Drytron. Como eu já falei, cartas como, por exemplo, o nosso querido, e não tão querido assim na verdade, Dark Ruler No More, na verdade é querido assim, é uma carta bem legal. O Dark Ruler No More não era uma carta popular no último formato, tá? Tava muito em baixa, porque as boards que os decks faziam não te incentivava a usar essa carta. Afinal de contas, o cara podia colocar alguma coisa que interagisse com você depois da janela de você Dark Ruler. O Dark Ruler não é quick, então não era incentivado e você não tomava essas cartas. O Digicrow, por exemplo, é uma carta muito ruim no formato anterior. Você praticamente não tinha spot de usar essa merda. Então ele tava muito em baixa. Outra coisa que tava... esse aqui é o Draw, né? Não é o Digicrow é esse, se você não sabe. Mas o Draw é outra carta nesse estilo, que tava muito em baixa também. E aí, basicamente, o Drytron ia jogando com tomando um volume grande, já que o Tree Brigade tinha incentivo de usar múltiplas hand traps. E aí essas hand traps faziam... vocês colocavam uma em cima da outra pra tentar ganhar do Drytron quando você fosse segundo, por exemplo. Às vezes colava, às vezes você só perdia porque o Drytron jogou e a tua hand trap não parou ele. Mas não tinha essas coisas de... bem focadas contra o Drytron. Tudo bem que a melhor coisa é o Psycho Reader, é claro. É bem complicado você usar Psycho Reader a menos que a tua matchup seja extremamente tenebrosa contra o Drytron. Mas, devido ao uso dessas cartas, a gente entra em alguns pontos. Por exemplo, o Sword Soul, que é um deck que vem jogando na vibe de ser muito combo, você pode comparar ele com o Drytron, tá? O Sword Soul precisa de combinação ali de duas cartas também, e o que o Drytron faz, obviamente, é muito mais forte que o Sword Soul faz usando combinação de duas cartas. Drytron e Zeta é FTK, mano. Se você abre lá de Long Yan e Amoi, mano, você não dá FTK, tá ligado? Você faz uma jogada forte, mas não é exatamente um FTK. São decks diferentes. Mas o Sword Soul, ele viu que ele não é um mid-range, como vocês podem ver aqui nesse vídeo que eu falei aqui em cima. Você pode ver eu falando sobre o Sword Soul, porque mid-range é a minha rola. E aí você vai perceber que não tem sentido de jogar de Sword Soul como ele era jogado no OCG. Aqui é outra parada. Apesar de caber um bom número de techs, não adianta muito essas techs serem hand trapzinhas simples. E o teu deck não é opressivo o suficiente a ponto de você usar hand traps de alto impacto no competitivo. O que o Sword Soul tenta fazer? Bom, ele tenta usar cartas Green Second orientadas, tá ligado? E isso é interessante, você pode fazer. Você tem espaço ali pra 12 techs, tá ligado? Aí você põe lá o Dark Ruler, Droplets, o Mystic Mine, Evelyn, esse tipo de coisa, que é o que tenta resetar a tua mesa, e aí você faz a parada opressiva que o cara, você já gastou as interações que o cara colocou na mesa, porque o que ele usa pra interagir com você, teoricamente, são as cartas que estão na mesa. E aí você quebrando, teoricamente, aquilo, com uma grande combinação de cartas que você tem, você vai tentar colocar a opressão que o teu deck tem pra cima dele. O Drytron não tem capacidade de fazer isso, porque cabem poucas techs. Então aí, apesar do Sword Soul ser mais fraco, você vê que a longo prazo, ele tem muito mais chance de se dar bem do segundo. E, going first, ele faz coisas competentes o suficiente mesmo não sendo tão FTK contra o Drytron. Mesmo que, em contrapartida, a galera usa as mesmas cartas, teoricamente, que o Sword Soul usa contra os outros combos. Mas, você arrisca. E, vendo esse comparativo, você já consegue entender que o Sword Soul tem algum apego de você usar em relação ao Drytron. Mas isso por si só não seria tão suficiente assim. Eu tô falando só do Sword Soul. Você tem outros decks, como Light Lusk, Tree Brigade e afins. Dragon Link, enfim. Você tem essa parada. Outra parada são as techs que estão sendo usadas em detrimento de todos os decks que estão jogando no competitivo. Tá muito incentivado você de usar o Dark Ruler No More, por exemplo. O Dark Ruler tá sendo muito incentivado de ser utilizado. E aí,
quando você tem lá, pode ser que o cara tenha deixado você conectar totalmente, mas não é só o deck que vai usar só cartas Full Go in Second que vão jogar contra você. Você pode tomar alguma coisinha mínima e ao invés de pegar 2 Herald, você vai pegar só uma, do Orange, né? E aí você vai ter lá a tua menina, o teu Exceed, toda aquela mesa que você faz de drive, todo mundo conhece. Você toma o Dark Ruler. Fica bem mais complicado, porque todo mundo é combo também. Então a mesa que o cara vai fazer pra você vai ser tão opressiva quanto a que você iria fazer pra cima dele. Tudo bem que o cara não vai te dar dano, você tem fora no cemitério, mas em linhas gerais não vai ser tão suficiente assim. Sem falar que o cara tem múltiplas tentativas de tentar quebrar a tua mesa, coisa que você, com Tech somente, tá? Não com Engine, com Tex, sendo que você não tem a mesma chance dele. Além dessa carta, os outros decks jogam muito melhor em volta do draw do que o próprio Drytron, por exemplo. E unido a isso já fica extremamente complicado. Então o Light Lusk é o que mais se fode pra Draw e Lock. Mas o Drytron, por exemplo, tomando um Draw e Lock, você pode usar aquela parada de fazer, por exemplo, o Phoenix Enforcer ou o Dragon, que é o concorrente direto dele. Particularmente, eu acho que no Drytron deve fazer muito mais sentido você fazer o Dragon, porque o Dragon é a tua válvula de escape quando tudo dá errado, tá ligado? Tudo bem que no Drytron é legal você poder comprar 2 cartas com Celestial, porque você fica sem mão muito fácil. Enfim, mas ainda assim, eu acho que no deck de Drytron, o Dragon pode ser melhor, porque ele... a proposta é quando você se ferra, tá ligado? Pra fazer que você se ferra com esse tipo de carta. E aí você vai lá e tenta escapar. Pra segurar sozinho, obviamente o Dragon é melhor do que o Phoenix Enforcer. Por exemplo, mesmo que ele volte todo turno e o Dragon fique lá e seja baitado por todas as cartas que são usadas contra o próprio Drytron. Então, a gente entra no paradoxo aí. Mas, você toma essa parada. E, por exemplo, o Light Lusk, ele consegue reter um follow, tá? Enquanto fez a porra de uma coisinha mínima. Por exemplo, o Double Bounce, tá ligado? Que pode ser alguma coisa, mas pelo menos o Double Bounce quando morre pega follow. Então, mesmo sendo fraco contra o draw, o Light Lusk, por exemplo, o Light Lusk pode usar draw também. E ainda assim tem um monte de outras techs que ele pode usar pra somar com a tech do draw que ele usa. Porque o draw não vai estar sozinho. Além do deck ser forte e opressivo, você ainda tem espaço para usar múltiplas techs, coisa que o Drytron não tem. Então aí você já vê outra clara diferença. Outra parada é que o Didi Crow também tá muito em alta nesse formato, justamente porque o Phoenix Enforcer tá muito alto no formato. Então, tendo muitos múltiplos de Crow, ele não é a melhor coisa do mundo. Mas somado a tudo isso que eu falei, e lembrando que os outros decks de combo, eles têm muito mais espaço de testear do que o Drytron. Então, pode ser que o cara use lá o Phoenix Enforcer por algum motivo, o Didi Crow, por exemplo, por algum motivo, use o Draw por algum motivo. E somado a ele, vai ter outras techs. No Drytron, você vai ter espaço de colocar ali 3, 7 techs, e aí, mais do que isso, você sacrifica a consistência. Nos outros decks, não. Teve um cara de Sword Soul que jogou aí, que topou fazer um deck full second. Imagino que ele ainda escolhia aí primeiro quando ele ganhasse no dado, mas ele tinha lá Mystic Mine, Dark Ruler No More, Lightning Storm, Evil Match, tudo isso de main deck, cara, de main deck ele tava usando essa merda, TTT e afins. O Drytron não tem o luxo de fazer isso, e aí você começa a tomar essas múltiplas coisas que atacam os combos, e não só os combos, mas atacam de maneira tão estranhamente eficiente o teu deck, e você tem tão poucas ferramentas pra se defender, que o Drytron acaba ficando pra trás. Por isso que hoje ele não é uma escolha tão inteligente assim. E aí é que mora o grande perigo, que é uma das partes extremamente chatas desse vídeo que eu tenho pra te falar, dependendo do que você acha, transição. Aí a gente entra num ponto ceguíssimo que a Konami e muitos players imbecis têm a cara de pau e a cachorra de falar, que é, cara, se algo não tá fazendo tanta diferença assim no competitivo agora, não tem por que mexer, né? O Miscelanosaurus ali, o Dino, causa mal a ninguém. Não tem por que mexer no Dino, ele não tá fazendo nada no competitivo. O Dragon, por um tempo, não tava sendo tão utilizado assim no metagame. Então, não tem nem por que mexer no Dragon. Deixa ele lá, galera chora demais, não tá fazendo diferença. Então, pode chegar nesse ponto. Continuando o metagame dessa forma, e o metagame estando opressivo pro Drytron a ponto de não justificar você utilizar ele em detrimento das outras escolhas, a gente pode entrar numa parada extremamente chata, tanto pelo ponto de vista da Konami, como pelo ponto de vista de vários jogadores imbecis, como eu falei, que é, se ele não estiver fazendo diferença, não estiver oprimindo os outros com as jogadinhas que todo mundo sabe que ele faz, ele pode passar batido na próxima lista. E a gente sabe que a próxima lista ela tem que limar muita coisa. Foi imperdoável o que aconteceu nessa lista passada, que não mudou o status do competitivo. O que mudou foi basicamente as coisas que chegaram. Mas se tivessem chegado essas coisas sem as coisas antigas continuarem existindo e terem sido irritadas como deveriam, a gente já tá no meta muito, muito diferente e sem os decks antigos para poder atrapalhar, fazendo com que a parada ficasse em volta das coisas novas. O que, claro, isso não prejudicou as vendas da Konami, então justificável para ela, mas era o que deveria ter acontecido. Como não aconteceu agora, é quase que
inimaginável que não vai acontecer nada nesse sentido de um mini reset com esses decks que já estão há muito tempo no competitivo, de eles serem mexidos, como o Tree Brigade, é uma carta extremamente marcada, talvez um hit no Virtual World, talvez um hit extra no Prankid, sei lá, porque a partir do momento que todo mundo enfraquece, esses decks que apesar de estarem em baixa hoje, vão fortalecer, tá ligado? Algo no Dragon, quem sabe, se bem que com o reprint da porra do Red Ice Fusion do Dragon aí, eu acho que isso nem vai acontecer, mas coisas nesse sentido, eu imagino que irão acontecer, tá? Dragon Link, pra tentar tirar essa galera que já tá Invoked, né? Que já tá aí há um certo tempo, tirar eles pra dar ainda mais espaço pra coisas novas que estão vindo e pras coisas que ainda vão vir no ano que vem, tá ligado? Eu acho que a próxima vez vai acontecer algo nesse sentido. Só que, se a gente for contar simplesmente com resultados de torneios, se for contar com o resultado de torneio, a gente vai banir o Sala que ganhou esse torneio no fim de semana, hein? E o Eldritch também, mas enfim. Se for contar só com esse resultado de torneio, tanta representatividade do metagame, a gente não vai. A Konami pode acabar não mexendo no Drytron. Isso é extremamente prejudicial pro jogo, porque o Drytron tem que ser mexido na próxima lista. Não tem como. Não tem como essa porra não ser mexida. Porque a partir do momento que a lista fizer o que ela deve fazer, exceto como o Drytron vai voltar a ser problemático, tá ligado? E aí fica escroto. Fica escrotíssimo. E eu não quero que isso aconteça. E periga acontecer, tá? Eu acho que a Konami não vai ser tão imbecil a esse ponto de, o Drytron não tá fazendo nada daqui pra lá de quando vier a lista. Não vamos mexer nele, deixa ele aí, dá pra vender alguma coisinha dele. Eu acho que ela não vai ser tão mongol a esse ponto. Eu acho. Mas, como eu sempre digo, nunca duvide da nossa mamãe. Nunca duvide da nossa mamãe, mas basicamente os motivos que eu enxergo para que o Drytron esteja saindo relativamente do metagame nesse ponto são esses. Esses são os argumentos. Diz aí o que você acha, se você concorda, se você discorda. Mas enfim, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Comenta aí o que você achou. Se gostou do vídeo, curte. E se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. Então é isso aí, valeu, falou e até mais!